Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a álgebra. O que é a álgebra? Inclusive nós já temos usado ela em algumas situações. A álgebra é o ramo da matemática que trata da chamada generalização. Então, quando vocês resolvem um problema tratando de uma incógnita, algo que se quer saber, tá? Utiliza-se da álgebra. Então, toda vez que aparece uma expressão para a gente, falando 2x igual a 9, por exemplo, nós fizemos álgebra. Então, a álgebra, basicamente, ela é a generalização das expressões que nós conhecemos pela aritmética, a adição, a multiplicação, a divisão e assim sucessivamente. O segmento da álgebra, a gente resolve problemas como esse. Olha só, um campo de futebol tem o seu comprimento igual ao dobro da sua largura. Escreva a expressão que representa o perímetro e a área do campo de futebol. Então, quando nós escrevemos uma expressão que vem de um determinado problema, nós geralmente utilizamos o quê? Uma incógnita, que é aquilo que eu não sei. Eu não sei qual que é a medida da largura ou a medida do comprimento desse campo de futebol. Portanto, eu tenho que atribuir determinados elementos que nós chamamos de incógnitas. Vamos resolver o problema. Primeira coisa a fazer, sempre que você tiver um problema que envolve geometria, faça um desenho. Quando eu faço o desenho do retângulo, de imediato eu lembro das suas propriedades. Então, eu lembro que eu tenho dois pares de lados iguais. Ok? Então, quer dizer, a largura dos dois lados e o comprimento dos dois lados é a mesma. A partir daí, quando eu volto no meu problema, que diz que o comprimento é igual ao dobro da largura, então eu atribuo um valor para a minha largura. Eu chamo de x. Não precisa ser propriamente x, pode ser qualquer letra. Então eu chamo de x a largura do meu campo de futebol. E a partir do próprio enunciado, então quer dizer, se o comprimento é o dobro, como é que eu escrevo o dobro? 2 vezes. Então significa dizer que o meu comprimento será 2 vezes x, 2x. Pronto. Coletei as informações relativas a esse problema. Agora, uma vez coletadas as informações relativas ao problema, eu vou na pergunta e verifico o que ele quer. Ele quer que escreva uma expressão, não uma equação, uma expressão que representa o perímetro e a área. O que é perímetro mesmo, gente? Perímetro é a soma dos lados de um polígono. E a área do retângulo é o produto dos lados. Então, basta agora eu escrever isso. Então, o perímetro vai ficar como? É x mais 2x mais 2x. Lembrando que quem já sabe um pouquinho de álgebra sabe que isso pode ser simplificado. E agora a área. A expressão para a área é o quê? Lado vezes lado, então eu escrevo isso. Então, a minha área vai ficar igual a 2x vezes x. Beleza? Agora reparem essas duas expressões. Essas duas expressões permitem que nós façamos algumas simplificações. E é aí que está a ideia, a pegada que a gente tem que lembrar com relação à álgebra. A álgebra nos dá as informações necessárias para resolver um problema utilizando algumas regrinhas, regras que a gente já aprendeu. Por exemplo, na adição, na subtração, na potenciação e que agora a gente coloca em prática. Para isso tudo, a gente tem que conhecer quem é quem, os nomes desses elementos matemáticos. Então vamos começar pela expressão. O nome dessa expressão é expressão polinomial. E o que é uma expressão polinomial? É uma expressão que é constituída pela soma ou subtração de múltiplos elementos chamados de monômios. O que é um monômio, então, professor? Monômio é um elemento da matemática composto por dois outros elementos.
uma parte chamada de parte numérica, então 7 nessa expressão é a parte numérica ou coeficiente. E x é a nossa parte literal ou incógnita. Joia? Então, quando eu tenho uma expressão igual àquela que nós fizemos, nós temos vários elementos constituídos de um número e uma letra. Essa letra eu posso escolher, inclusive, usar aquela que for mais conveniente para mim. E aí eu construo uma expressão polinomial. Opa, polinomial é porque tem várias. E também é interessante a gente observar que se tem várias, eu tenho uma classificação dos polinômios. Então vejamos as classificações. O monômio, mono significa um. Então é uma expressão que tem uma única parte. Nesse exemplo, 1200x é uma expressão monomial. Bom, e aí sucessivamente, então quer dizer, se eu tiver o binômio, eu tenho duas partes. Então, nesse exemplo, 7x mais 16x². Reparem uma coisa. X e x elevado ao quadrado são diferentes. Então, a parte literal ela é idêntica quando tanto o expoente quanto a letra forem a mesma. Ok? Bom, isso é importante que a gente já vai falar sobre operações. Depois, eu tenho trinômio. Tri já dá para saber que é o quê? 3 partes. Exemplo, 5x mais 11y menos 95xy. Reparem agora nesse 95. Esse 95, olha só, ele tem x e tem y. Enquanto o 5x tem só o x e o 11 tem só o y. Então isso torna eles distintos. Quando eles são ditos iguais, é porque a parte literal é idêntica. E, é claro, o polinômio, poli significa muitos, então muitas partes. Ou seja, de 4 partes em diante, eu tenho um polinômio. Exemplo, 8x mais 15y menos 87xy mais 89xyz. Beleza? Joia. Então reparem, quando nós temos uma expressão, não é uma equação. Na próxima aula nós vamos falar das equações. É uma expressão em que eu tenho a soma ou subtração de monômios, eu tenho então uma expressão polinomial. Que nos casos particulares, quando tem 2 partes é binomial, quando tem 3 partes é trinomial, tá? Joia. Bom, falei sobre as semelhanças, certo? Por quê? É importante que nós reconheçamos as semelhanças, porque nós fazemos algumas operações matemáticas envolvendo eles. A primeira é a adição e subtração. Então, quer dizer, quando eu falo que eu tenho a adição e subtração de monômios, significa dizer que tem uma coisa importante. Esses monômios podem ser somados e subtraídos somente se eles forem chamados de monômios semelhantes. O que é um monômio semelhante? Um monômio semelhante é aquele que tem a parte literal idêntica. E aí, quando eu falo parte literal, é a base e o expoente. Exemplo, 6x mais 12xy menos 4x mais 21xy. Eu tenho esta expressão com 4 elementos. Eu posso reduzi-la fazendo a soma ou subtração dos elementos que são semelhantes. O que se diz por semelhante é aqueles elementos que têm a parte literal idêntica. Então, reparem, o 6 está acompanhado de x. O 4, menos 4, também está acompanhado de x. Então, esses dois são semelhantes entre eles. Isso significa dizer que eu posso somar e subtrair quem? A parte numérica, os chamados coeficientes. A mesma coisa é para o 12xy e o 21xy. A parte literal é idêntica, mesmo que estivesse fora de ordem. Por exemplo, se o 12 fosse
12xy e o 21 fosse 21yx. A literal ainda seria a mesma, só que fora de ordem. Elas são também semelhantes porque tem a parte literal igual. A partir daí, então, agora eu já posso o quê? Posso somar ou subtrair os elementos que são semelhantes. Fazendo bem passo a passo, o que nós fazemos? Nós podemos reorganizar. Então vai ficar como? Essa expressão, sem fazer nenhum cálculo ainda, só organizando. 6x menos 4x, mais 12xy, mais 21xy. Só mudamos a ordem. Beleza, agora eu posso verificar os agrupamentos pela semelhança e fazer a soma ou a subtração. Então, o primeiro termo aqui, 6x menos 4x igual, eu repito a parte literal e subtraio os coeficientes. 6 menos 4, 2. Joia. Agora, a segunda parte. 12xy mais 21xy. Então, o que eu faço com a parte literal? Eu repito, o resultado vai ficar mais 33xy. Beleza? Então, nós reduzimos esse conjunto de elementos para um binômio. Bacana? Joia. Bom, então agora a multiplicação. Quando nós falamos da multiplicação envolvendo monômios, nós temos que lembrar da seguinte regra. A multiplicação e também a divisão ocorre sendo, eu multiplico a parte numérica vezes a parte numérica e a parte literal vezes a parte literal. Seguindo o seguinte princípio. Primeiro eu faço a numérica, depois a parte literal, eu primeiro verifico se as bases são iguais. Se as bases são iguais, eu aplico a regra da potenciação. Se as bases forem diferentes, eu só represento essa multiplicação. Exemplo, eu tenho 5x vezes 6y. Então, o que diz a regra? Eu multiplico primeiro a parte numérica. Então, 5 vezes 6, 30. Perfeito. Agora, eu avalio as partes literais. X e y são diferentes. Se elas são diferentes, como é que eu represento uma multiplicação? Simplesmente com o agrupamento dele. Então, quer dizer, x vezes y corresponde a xy. Beleza? Joia. Segundo exemplo. Eu tenho agora esta expressão. 12x² vezes 5x. Notem. 12x² vezes 5x, a parte literal ainda é diferente, entretanto, as bases das partes literais são iguais. Isso significa dizer que eu vou aplicar o quê? A regra da potenciação. Primeira coisa que eu faço, multiplico a parte numérica. 12 vezes 5, 60. Perfeito. Agora, as partes literais. x² vezes x, olha lá, lembrando que x, a potência dele é igual a 1. Então, x² vezes x, eu vou ter, repete a base e soma os expoentes. O resultado, então, vai ficar 2 mais 1, 3. Portanto, o meu resultado, x elevado ao cubo. Beleza? Joia! As mesmas regras servem para a divisão. Então, quer dizer, na divisão, o que eu tenho? Exemplo. Eu tenho 144x elevado à décima dividido por 12x elevado ao cubo. Olha lá, primeiro eu faço a operação da divisão entre a parte numérica. Então, quer dizer, 144 dividido por 12. O resultado, 12. Joia. Agora, a parte literal, eu primeiro avalio se as bases são iguais. A base é x em ambos os termos, numerador e denominador. Então, aplico a regra da potenciação. Divisão de potências de base igual, o que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, x elevado à décima dividido por x ao cubo, repete x e subtrai. 10 menos 3, 7. Resposta, x elevado à sétima. Então, o resultado final, 12x elevado à sétima. Beleza? Joia. Segundo exemplo. Tenho essa expressão, 720x à sexta, y.
dividido por 30x², y. De novo, sempre seguindo a mesma regra, divido primeiro a parte numérica, então 720 dividido por 30, o resultado 24, beleza? Agora faço as partes literais. x² dividido por x², base igual, repete a base, então resultado x, e subtrai o expoente, 6 menos 4, 2. y' dividido por y', eu posso simplesmente simplificar, então o resultado final, 24x². Joinha? Beleza. Bom, agora vamos ver o seguinte. Vamos fazer então uma aplicação disso. Eu tenho o seguinte problema. Complete a tabela, esta tabela, e escreva as expressões que representam o perímetro e a área do retângulo abaixo. Então, está aqui o nosso retângulo. Observem que o retângulo tem lado 4x e 9x. Então, se é um retângulo, os lados paralelos são iguais, significa dizer que eu tenho dois lados de 4x e um lado de 9x. E agora, retornando ao que nós falamos. O que é perímetro mesmo? A soma dos lados. Quero escrever a expressão, não é uma equação. Então, não vou colocar igualdade, nada disso. Então, como é que fica o meu perímetro? 4x mais 9x mais 4x mais 9x. Tanto faz a ordem. Se eu quisesse também ter escrito 4x mais 4x mais 9x mais 9x, tanto faz. E agora, olha só. As minhas bases são iguais. A parte literal é idêntica. É tudo x. Então, x elevado à primeira potência. Então, eu somo quem? A parte numérica. 4 mais 9 mais 4 mais 9, o resultado, 26x. Beleza? Joia. Bom, então vou lá na minha tabelinha, né? E coloco a minha resposta. 26x, essa é a expressão que representa o perímetro. Agora, a área. A área é o quê? Lado vezes lado. Então, a expressão que vai representar isso será 4x vezes 9x. Beleza? É claro que eu quero simplificar, reduzir ao máximo essa expressão. Então, volto lá nas regras que nós discutimos agora. É multiplicação. Então, a multiplicação ocorre como? Multiplica primeiro a parte numérica, depois a parte literal. Então, 4 vezes 9, 36. X a primeira potência vezes x a primeira potência, repete a base e soma os expoentes. 2. Portanto, o resultado, 36x². Beleza? Joia. Bom, com isto, nós vamos para as equações. Então, quando eu pego uma expressão e igualo alguma coisa, eu estou fazendo uma equação. Quando esta igualdade tem uma relação de dependência, é uma chamada função, que é elementos que nós vamos ver mais para frente, beleza? Nas próximas aulas. De qualquer forma, agora eu recomendo a vocês o seguinte. Peguem os exercícios que foram encaminhados, que estão tratando ainda só de expressões e das suas correspondentes simplificações, ou seja, somar termos semelhantes, multiplicar termos numa expressão para obter a sua forma mais reduzida e desenvolve esses exercícios. Para a próxima aula a gente corrige alguns e damos continuidade nos nossos estudos. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!